Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz. E hoje, que é dia 24 de outubro de 2021, voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje gostaríamos de apresentar ao público um estudo no Livro dos Médiuns, sobre os médiuns videntes, que algumas pessoas gostam de perguntar se uma pessoa cega, completamente cega, pode ver os espíritos. Se pode ser um médium vidente? Pode sim. E Allan Kardec nos esclarece que o vidente verdadeiro é aquele que vê os espíritos. Se fechar os olhos, vê melhor os espíritos, porque o verdadeiro, o autêntico médium vidente, ele não vê com os olhos da matéria, ele vê com a alma. É a própria alma do vidente que vê os espíritos, não são os olhos materiais. E então Kardec diz aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, fazendo um estudo minucioso, a partir da questão 164, que é o estudo dos médiuns, no Livro dos Médiuns. E Kardec diz então, entre os médiuns videntes, a palavra está com o próprio Allan Kardec. Entre os médiuns videntes, há aqueles que só veem os espíritos que são evocados. Quer dizer, aqueles que ele evoca, o próprio vidente, convida o espírito e o espírito aparece a ele, e cuja descrição podem fazer com minuciosa exatidão. Há médiuns que descrevem bem os espíritos que lhe aparecem. Descrevem nos mínimos detalhes os seus gestos, a expressão de sua fisionomia, também os traços do rosto, também as vestes e até os sentimentos de que parecem animados, os espíritos. E gostaríamos de abrir um parênteses para convidar os interessados nesse tema, os médiuns de uma forma geral, e os médiuns videntes, com o apoio do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, que é o livro de pesquisa. Gostaríamos de lembrar que na Sky nós podemos ver uma médium americana que se chama Teresa, uma jovem médium, e que ela tem uma mediunidade excelente. Ela faz sessões de mediunidade de grupo e de mediunidade individual, ouvindo as pessoas em seu consultório. Mas ela tem uma prática que acende vela, tem um pouco de ritual, mas isto não nos interessa. O importante é que ela vê os espíritos, contam o que os espíritos dizem para ela e contam para a família. E isso tem uma finalidade muito grande, porque tudo na vida tem um porquê e para quê. Por que isto? Porque a maioria das pessoas, elas são materialistas e até ateias. E com esta forma de mediunidade, ela mostra às criaturas que os espíritos existem. E o objetivo do trabalho dela, do trabalho mediúnico dela, que ela é vidente, clarividente, e descreve os espíritos com a maior clareza.
e ela é estranha de famílias, estranha da pessoa que está consultando, mas ela vai logo descrevendo o que o Espírito está dizendo que está ali presente. Ela é americana, ela se chama Teresa e aparece na Sky, na televisão. E o objetivo dela é muito elevado, é despertar nas criaturas descrentes a crença na imortalidade da alma, que ninguém morre. E com a descrição que ela faz das almas dos mortos aos seus próprios parentes, descrevendo os detalhes que o Espírito está dizendo a ela, e ela passando para a família. Muita gente tem se convertido à crença na imortalidade da alma. Fecha o parênteses. E Allan Kardec continua aqui falando dos médios videntes, e ela é esse tipo de médio vidente, clarividente, que os espíritos aparecem a ela, e ela então descreve tudo que o espírito, o semblante, o vestuário do espírito, o que o espírito está dizendo, o recado que está mandando para a família que está ali presente, e ela faz também shows, que ela chama shows. Mas o mais importante é que ela não cobra dinheiro, ela faz tudo com aquilo que Jesus manda no Evangelho. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Se ela tem a mediunidade e ela é consciente disso, ela não cobra nada e não fala em nenhuma religião. É apenas para despertar nas criaturas a mediunidade dela, despertar nas criaturas materialistas a crença na imortalidade da alma, descrevendo aqueles que foram seus defuntos, suas almas. E Kardec continua: existem outros médios nos quais esta faculdade de vidência é ainda mais geral. Eles veem toda a população espírita do ambiente onde esses médios estão. Esses espíritos andando, circulando, indo e vindo, porque eles são bons médios videntes. E continua Kardec: eles veem toda a população espírita do ambiente, e vi, e poder-se dizer, cuidar dos seus afazeres, o que os espíritos estão fazendo, se estão fazendo bem ou se estão fazendo o mal. E Allan Kardec, então, para mostrar a imortalidade da alma e que os espíritos desencarnados exercem influência sobre os vivos, ele descreve um fato que ele, então, foi com um bom médio vidente naquela época em Paris. Ele foi a uma ópera e lá ele assistiu juntamente com o médium, esse bom médio vidente, que o acompanhava para revelar o que os espíritos, as aparições dos espíritos, que ele era bom vidente, esse médium. Kardec não era vidente, era um pesquisador, o codificador do espiritismo, o papa do espiritismo, pode-se assim dizer, mas ele era sempre acompanhado por esse médium para descrever o mundo espiritual. E fora uma ópera. E então, lá, o médium viu os atores da ópera muito sem nenhuma inspiração. E então Allan Kardec pediu para o médium evocar o espírito do autor da ópera, que era Weber. E então o espírito se comunicou, porque foi evocado, convidado por Allan Kardec, e o espírito se apresentou ao médium. E Allan Kardec perguntou ao espírito o que era que ele dizia sobre a peça que era dele, era desse espírito chamado Weber. Aí ele disse: a peça é um pouco fraca, e fez mais algumas descrições, mas eu vou lá no camarim e vou jogar um pouco do fogo, mas o fogo que ele queria dizer era o fogo dos fluidos, que daria mais vida à peça teatral, inspirando os autores, aliás, os atores e as atrizes
da peça teatral. E depois de algum tempo, aí voltou a apresentar. Quando os artistas voltaram do camarim, aí a peça foi diferente. E o espírito então voltou a se apresentar a Allan Kardec, dizendo que a peça ficou bem melhor, porque ele estava dando o fogo da inspiração, dos fluidos, aos atores que estavam representando a peça teatral. E então Allan Kardec diz que isto acontece em todos os ambientes, mostrando que os espíritos desencarnados, eles exercem influência sobre as criaturas humanas. E mostrou isso não através de teoria, mas através de quê? De fatos, da prática, porque ele era sempre acompanhado por um ou dois médiuns da Sociedade Espírita de Paris para os teatros, para os cinemas daquela época em Paris e para todos os lugares onde havia muitas pessoas. E os médiuns viam os espíritos, descrevia o mundo espiritual, o ambiente espiritual ali presente, descrevia para Allan Kardec. Então a gente vê que o espiritismo não é uma doutrina teórica, é uma doutrina que mostra que os espíritos existem, que aparecem, que se comunicam com os homens e mostra através de fatos. Não é teoria, mas através de fatos, porque os próprios espíritos aparecem aos médios e os médios descrevem as criaturas desencarnadas. E de maneira que nós, hoje, chegamos ao final do nosso programa, que foi sobre a mediunidade de vidência, porque muita gente pensa que uma criatura cega não pode ver os espíritos, mas vê os espíritos, e se tornam até, quando eles são cegos, aí Deus ajuda a aparecer nova faculdade para esse cego, para que ele veja as coisas com mais evidência. E nós vemos grandes exemplos aqui na humanidade. Vemos primeiramente, e está aí a história para dizer, o caso de um cantor americano, que era Ray Charles. Ele era cego, mas ele dizia que via o teclado do piano, cego, completamente cego. Outro também, Stevie Wonder, que ainda é vivo, é um cantor americano e é um excelente músico, um grande artista de fama internacional. Vemos também, entre outros, Helen Keller, que era cega, surda, muda, mas que ela via as letras tudo na frente dela, porque ela tinha uma mediunidade desenvolvida e ela tinha essa faculdade da dupla vista, da vista espiritual, que é tudo dentro da mediunidade. E então, meus queridos amigos e companheiros, mais uma vez nós encerramos o nosso programa, Encontro com o Espiritismo, e desta feita sobre a mediunidade de vidência, que Allan Kardec apresenta através de suas pesquisas. Muita paz para todos.